O Enem é uma competição. Não foi feito para reparar injustiças. Tais frases foram ditas pelo atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, ao decidir manter a data das provas, ignorando totalmente o contexto da pandemia e como ela afeta a maioria dos estudantes brasileiros. É importante ressaltar que o acesso à educação é um direito, garantido pelo artigo 206 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade nas condições de acesso e permanência. A DENEM se posiciona contra a visão meritocrática do acesso à universidade por processos seletivos que não garantem a isonomia. Nós defendemos o acesso universal ao ensino superior e também uma universidade que não seja só pública, mas também popular. É por isso que nós precisamos falar sobre a manutenção do calendário do Enem nesse contexto de pandemia e contribuir não só para a elitização do acesso à universidade, mas também escancar as desigualdades sociais do país. Em primeiro lugar, a história do Enem começa em 1998 com a sua criação, onde 150 mil estudantes se inscrevem e 83% deles conseguem isenção da taxa, que era R$20 na época. Inicialmente, apenas 2 faculdades aderiram ao Enem como processo seletivo. Até então, os estudantes eles tinham poucas opções, porque eram diversas taxas, as datas coincidiam, e pela dificuldade de deslocamento, principalmente dos estudantes do interior. No ano seguinte, 93 instituições de ensino aderem ao Enem como processo seletivo, e também nesse ano o Enem passa a contar com comitês técnicos e consultivos responsáveis pela construção do banco de dados sobre o desempenho das escolas e dos estudantes. Nos anos 2000, fica marcado o início da acessibilidade, com atendimento especializado a 376 estudantes. Em 2001, as inscrições que antes eram feitas através das agências dos Correios passam a ser realizadas na internet. E é garantido direito à inscrição gratuita aos concluintes do ensino médio convencional e da educação de jovens adultos, EJA. Em 2004, o recém-criado programa Universidade para Todos, o ProUni, passa a utilizar a nota do Enem para concessão de bolsas integrais e parciais. Tal programa promoveu o aumento do ingresso da classe trabalhadora ao ensino superior, sendo que em 2006, 53,7% dos inscritos do Enem tinham renda familiar de até 2 salários mínimos. Tal salto ocorre por meio da conversão em bolsas, em vagas, da isenção de impostos sobre as faculdades privadas. Em 2008, o Enem se tornou o processo de seleção nacional para o ingresso no ensino superior, tendo sido criado o Sistema de Seleção Unificado em 2009. Após várias edições apresentarem problemas que descredibilizaram a prova e dificultaram a adesão das instituições de ensino, quase a totalidade das instituições federais aderiram ao Enem no ano de 2013. Nesse mesmo ano, entra em vigor no SISU a Lei de Cotas de 2012. Dados de 2011 mostram que 11% dos matriculados no ensino superior eram negros, e esse número cresce para 30% em 2016, demonstrando a importância dessa reparação histórica na democratização do acesso ao ensino superior. Além disso, é importante considerarmos o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, criado no último governo do FHC, com o objetivo de conceder empréstimos aos estudantes de instituições de ensino superior pagas, em condições mais favoráveis do que as oferecidas pelo mercado financeiro. Mesmo não sendo o primeiro mecanismo de crédito estudantil no país e também passando por diversas reformulações ao longo da sua história, de 2010 a 2014, o FIES permitiu a expansão do ingresso de pessoas de baixa renda no ensino superior, por contar com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação como principal agente operador do crédito estudantil. E aí, dessa forma, em alguns casos, nem era necessário que houvesse um fiador. Isso permitiu que os cursos passassem a ser financiados integralmente, reduziu as taxas de juros para 3,4% ao ano, instituiu uma carência de 18 meses para o pagamento das dívidas após a formatura. Porém, em 2015, com o avanço do neoliberalismo aqui no país, esse programa sofreu diversas reformulações que aumentou as taxas de juros e instituiu diversos critérios seletivos, como, por exemplo, a adoção da nota do Enem.
É inegável que o FIES e o ProUni possibilitaram o ingresso de diversas pessoas de baixa renda no ensino superior. Inclusive, muitas dessas pessoas foram as primeiras de suas famílias a terem acesso a esse nível de ensino. Em 2018, 1,7 milhões de estudantes matriculados em IES pagas tiveram seu acesso possibilitado por meio desses programas, cuja única porta de entrada hoje em dia é pelo Enem. Porém, a gente tem que se perguntar se de fato essa é a melhor forma de democratização do acesso desses estudantes de baixa renda ao ensino superior. Afinal, uma pesquisa do IBGE de 2018 afirma que 52% da população brasileira sequer completou o ensino médio. Ou seja, a maioria da classe trabalhadora permanece excluída da possibilidade de ter acesso à universidade. O que a gente tem que entender, então, é que a educação pública sofre um desfinanciamento crônico, muito agravado com a aprovação da Emenda Constitucional 95 do ano de 2016, que restringiu ainda mais o direito ao acesso à educação para o povo. É de extrema irresponsabilidade que o atual ministro da Educação afirme que o coronavírus atrapalha todo mundo e que, por isso, a prova, vista como uma competição, será justa, colocando em condições de igualdade diversos estudantes que, de acordo com sua formação histórico, social, política e econômica, são desiguais. Em 2019, segundo um estudo do IBGE, 50% da população brasileira vive com menos de R$ 413 por mês. Em contrapartida, 1% mais rico do Brasil tinha uma renda per capita média de R$ 16.297. Nessa mesma pesquisa, 5% da população, o que equivale a 10,4 milhões de pessoas, sobrevivem com apenas R$ 51 mensais. Além disso, é importante ressaltar que 44% da população brasileira começa a trabalhar antes dos 14 anos. No relatório de 2019 do PNUD, um programa da ONU no qual avalia 189 países, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, atrás somente de alguns países africanos. Assim, em situações normais, os alunos já teriam acesso desiguais às oportunidades educacionais, o que já torna absurda a declaração do ministro de que o Enem não foi feito para corrigir injustiças sociais. Com a pandemia, isso se agrava, sendo tais desigualdades brutalmente expostas. Na cidade de São Paulo, os moradores da comunidade de Brasilândia morrem quase 800% mais de Covid-19 que os moradores do Morumbi, ainda que existam 3 vezes mais casos registrados no bairro Nobre. Enquanto alguns têm condições de permanecer em casa, isolados, trabalhando em home office com a higiene adequada, outros lutam para conseguir água para lavar as mãos e depende da informalidade ou da aprovação de auxílio emergencial para comprar o alimento do dia seguinte. É claro que essa situação é prejudicial a todos os estudantes. Entretanto, muito mais para aqueles que não possuem nenhuma infraestrutura para estudar, como locais adequados para estudo, acesso à internet, materiais didáticos ou até mesmo itens básicos de sobrevivência, como o acesso à água e à alimentação. Segundo dados do IBGE, mais de 30% da população, o que equivale a mais de 50 milhões de brasileiros de baixa renda, não tem nenhum acesso à internet, seja ele em área urbana ou rural. O não adiamento do Enem nesse contexto equipara de forma ainda mais injusta alunos que contêm diversos meios de obtenção de informação a alunos dependentes das escolas, até mesmo para obter algum acesso à internet. A população completamente desprovida de acesso não possui meios nem mesmo para realizar sua inscrição no exame. Enquanto grande parte dos alunos da rede pública de ensino estão sem aulas e atividades pedagógicas desde o decreto da quarentena em meados de março, alunos da rede privada de ensino contam com plataformas online, onde professores ministram aulas e oferecem atividades diariamente, dando continuidade ao aprendizado, mesmo que de forma não completa. É evidente a falta de compromisso do governo federal quando temos exemplos de condutas como a do Peru, onde foram distribuídos 840 mil tablets para que alunos em situações de pobreza pudessem dar continuidade a seus estudos por meio do ensino à distância. Segundo pesquisas realizadas pelo Instituto Unibanco, em 18 países, onde os principais vestibulares se equivalem ao Enem, 16 deles apresentaram alterações, como a adiação da prova, alteração no conteúdo cobrado e alteração na forma de aplicação dessa prova.
A China, que realiza o maior vestibular do mundo e que ocorre tradicionalmente em julho, adiou a prova por pelo menos um mês. A mesma coisa aconteceu na Espanha e nos Estados Unidos. Enquanto isso, a França e o Reino Unido optou pelo cancelamento do exame. Levando em consideração a forma como esses demais países têm conduzido seus processos em meio à pandemia, a conduta do Ministério da Educação apenas reproduz ideias e ações que perpetuam a exclusão social. Assim, a manutenção do calendário do Enem, sem levar em consideração a atual crise de saúde pública e o cenário de desigualdade de acesso aos meios necessários para a aprendizagem de conteúdo, constitui mais uma das manifestações do quanto as decisões do governo federal têm se distanciado do que de fato são as demandas da população em meio à pandemia. E com o calendário de aulas suspensos, sem acesso aos meios tecnológicos mínimos, tendo que cuidar de familiares debilitados, milhares de estudantes não terão como participar de uma prova através de meios digitais. Isso configura-se como uma forma de excluir os estudantes do já restrito processo seletivo ao acesso ao ensino superior. Dessa forma, a DENEM ela se junta aos milhares de estudantes do Brasil que serão prejudicados com a manutenção do cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio e exige o adiamento do Enem e a suspensão do cronograma por tempo indeterminado. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar que o ódio